Atenção, emissoras curiosas, para 3 fatos curiosos do dia 28 de agosto. Em 1941, entrou no ar pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro o programa Repórter Esso, marco do jornalismo radiofônico brasileiro. Em 1947, Manolete, o toureiro mais famoso da Espanha, foi ferido por um touro durante uma apresentação. Ele morreria no dia seguinte, aos 30 anos. Em 1963, cerca de 250 mil pessoas ouviram o famoso discurso do líder negro Martin Luther King, em Washington, durante um protesto pelos direitos civis. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 28 de agosto de 2021, mais um sábado repleto de curiosidades. Isso se você estiver acompanhando o programa aos sábados, que agora na internet, no Facebook, no YouTube, você pode ver a hora que quiser. Então está começando o Olá, Curiosos, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, tudo aos poucos, né? A gente vai contando toda semana alguma curiosidade sobre diferentes temas e você vai juntando esse seu conhecimento curioso para usar a hora que você quiser. E essas são as manchetes, né? Os destaques do programa de hoje. Intrigas e disputas por trás do dicionário Aurélio. Essa história é genial. E todas as bandeiras dos municípios brasileiros. Nós encontramos um louco por bandeiras que colecionou todas elas. É uma história também bastante curiosa. E o Guilherme Domenichelli conta pra gente como é que os abutres conseguem comer carne podre, gente. Como é que é? E ainda ficar ali na boa. Como é que é com essa história? E no Clube do Jingle, quem procura acha no jingle do SBT. Professor Fábio Dias também tem uma história muito divertida. E no Universo Fantástico, curiosidade sobre o fantasma, o herói, né? O espírito que anda com Silvio Alexandre. Não é só isso, não. Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que começa agora com o nosso checador de fatos, Gilmar Lopes. O Gilmar Lopes passa o dia inteiro na internet, mas não é ali na diversão, não. Ele fica vendo o que as pessoas estão compartilhando, viralizando, comentando, e de vez em quando cai cada coisa esdrúxula na mão dele. E qual é o trabalho, né? O que é um checador de fatos? Ele vai atrás dessa informação para ver se ela é verdadeira ou farsa. E aqui é um aperitivo do todo o trabalho que ele faz diariamente no site e-farsas.com. Ele é um checador de fato já desde 2002. Gilmar é um pioneiro. Então vamos lá. Gilmar Lopes na abertura do Olá Curiosos de hoje. Verdadeiro ou farsa? Há muitos séculos, os inventores tentam criar uma máquina que consiga funcionar sem parar e sem gastar nenhuma energia, a chamada máquina de moto perpétuo. É claro que até hoje ninguém teria conseguido fazer um experimento desse funcionar, até aparecer esse vídeo aí, ó, que surgiu há poucos dias nas redes sociais e mostra uma bolinha caindo em um trilho que dá um pulo e cai de novo sem parar. Um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que isso é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Esse vídeo foi feito com a ajuda de computação gráfica. Bom, para começo de conversa, as máquinas de moto perpétuo não existem, porque elas violariam algumas leis da termodinâmica, porque não se cria energia do nada. Seria mais ou menos algo como se eu estivesse puxando meu próprio cabelo e conseguisse levantar do solo. Você não consegue gerar energia do nada. Assim como essas máquinas que em um momento ou outro vai acabar parando. Ou seja, pode até existir alguma máquina que fique se movimentando sem parar por um bom tempo, mas o atrito do ar acaba fazendo com que ela pare em algum momento. Olha, na grande maioria dos países, as agências que registram patentes
nem aceitam mais esse tipo de invenção. Mas voltando a esse vídeo aí que apareceu na segunda quinzena de agosto de 2021, eu andei dando uma procurada na internet e descobri que ele surgiu em abril. E de lá pra cá, em apenas uma das publicações, ele já foi visto mais de 3 milhões de vezes. O inventor desse vídeo é um japonês chamado Daisuke Fujikawa. No perfil dele do Twitter, dá até pra gente ver o making of de como é que ele realizou essa façanha. Na verdade, toda a cena é real e apenas o aparelho aí onde a bolinha corre que foi feita com computação. Então, amiguinhos curiosos, as máquinas de moto perpétuo não existem. Todos esses vídeos que você vê aí na internet são falsos. E esse especificamente foi feita com a ajuda de computação gráfica por um artista digital japonês. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com. E agora, aqui no Olá Curiosos, eu tenho a honra de conversar com o jornalista César Mota. César, eu não tenho palavras para dizer a alegria de estar aqui com você. Eu acho que eu vou ter que recorrer ao dicionário, não vai ter jeito. É tudo uma brincadeira, porque o César lançou o livro Por Trás das Palavras, as intrigas e disputas que marcaram a criação do Dicionário Aurélio, o maior fenômeno editorial brasileiro, pela editora Máquina de Livros. E é daqueles livros que você fala assim, nossa, que ideia genial. Como é que veio essa ideia, César? Não foi lendo o dicionário, não, né? Não, a ideia, na verdade, essa ideia está na minha cabeça desde os anos 70, quando eu trabalhei na Rádio Jornal do Brasil, de 1972 a 80. O Joaquim Campelo, que é o outro grande personagem do livro, trabalhava ali. E o Campelo era o factotum do livro. O Aurélio não era um espírito prático. O Aurélio era o cara que era o caçador de palavras, passava a noite bebendo, conversando, aquele cara de muitos amigos, aquele nordestino falante, e anotava tudo, até o que garçom dizia, peraí, repete aí, anotava tudo. E o Campelo era o pragmático. Foi o cara que passou 10 anos atrás de editora, tudo isso. E quando o livro foi lançado, o dicionário foi lançado em 75, foi um grande evento cultural na cidade. E só se falava nisso. Eu não conhecia pessoalmente o Campelo. Eu vi ele de longe na redação e tal. E aquilo ficou na minha cabeça. E todo mundo dizia, olha, que o verdadeiro autor está ali, o Campelo. Ele, sem ele, o Aurélio não ia fazer nada, não sei o quê. E eu vim conhecer o Campelo em 2000, aqui em Brasília já, nós dois morando em Brasília, eu cobri o Palácio do Planalto pelo Globo e o Campelo era um assessor do Sarney para revisão de textos e tal. Mas ele ainda tinha problemas e tal com isso. Em 2013 ele me procurou, eu tinha lançado um livro sobre o Jornal do Brasil, ele me procurou, rapaz, eu quero um livro exatamente igual a esse, mostrando a sacanagem que o Aurélio fez comigo, a família dele e tal. Ele tinha perdido, em última instância, os direitos autorais. A Rosa Weber, ministra do STF, derrotou ele, ele perdeu tudo, os direitos autorais todos e tal. Aí falou, por favor, me ajuda a fazer esse livro e tal, papapá. Pelo menos resgata o meu trabalho. E aí eu fiz com o maior prazer, fiquei amigo dele. César, ele já está com 91 anos. Ele aparecia nos créditos do dicionário? Aparecia. Ele aparecia, mas não como... Ele queria aparecer, na verdade, como um coautor, mas nunca apareceu. Eu estou com o dicionário aqui, mas depois eu pego. Vou mostrar como ele aparecia. Aparecia como equipe principal. Ele, a Elza Tavares, a Margarida dos Anjos, que era filha do Ciro dos Anjos. A Elza Tavares era filha do dono das Casas Tavares, do Cachorrinho. Não sei se você vai lembrar, porque é uma coisa bem carioca. O Campelo montou um grupo de filólogos para ajudar. E com esses filólogos apareceram outros para colaborar, especialistas em cavalo, futebol. Né? Mas a equipe principal era essa. E aí eles ganhavam... como é que se diz? Minha memória está ruim. Eu peço desculpas que eu estou... Royalties. Ganhavam direitos autorais. Exatamente, exatamente. E a família, aos poucos, sempre tentou tirar eles fora. Principalmente a mulher do Aurélio, a dona Marina Baird, que era uma paraense, filha de ingleses, brilhante, uma pessoa brilhante, era contabilista, economista.
e foi aprendendo o ofício de filóloga também, mas ela achava que era injusto. Não, o gênio aqui é o Aurélio. O dicionário se chama Aurélio e tal. A gente tem que tirar essa gente fora aqui. E aí você começou uma falou, briga interminável. o Aurélio era o cara que você falou meio bagunçado, mas era o criador. Como é que é essa questão de fazer um dicionário? Como é que é o caçar as palavras, César? O Aurélio, rapaz, eu diria que foi um cara que nasceu para isso. Primeiro, ele era um ficcionista, um escritor brilhante. A carreira de ficcionista ele acabou deixando de lado para se dedicar ao dicionário, que era a grande paixão da vida dele. Porque ele começou como dicionarista no pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa, da editora Civilização Brasileira. Quem levou ele para lá foi o Manuel Bandeira, o poeta, que aos poucos foi ficando doente, a tuberculose, a vista cansada e tal. Aí repassou tudo para ele. Ele passou a ser o revisor anual. E depois o Bandeira largou tudo de vez, ele ficou lá, o Aurélio, mas ele queria mais. Ele achava que aquilo era muito pouco e tal, e resolveu que ele faria o grande dicionário brasileiro. Não só ele, o mercado editorial do Rio de Janeiro achava isso. O grande dicionário brasileiro vai vir dali do Aurélio. Esse cara é um gênio, filólogo. E realmente era. Era uma figura fascinante, aquele nordestino que a gente conhece, capaz de falar uma noite inteira, de ouvir também, bebe bem, conversa bem e tal. É o oposto do que a gente imagina um dicionarista, né? A gente imagina o dicionarista um cara disciplinadíssimo, que trabalha lá no canto do escritório dele, não fala com ninguém. Ele era o oposto disso. Ele saía conversando pela noite, tinha muitos amigos. Os grandes escritores brasileiros da década de 50 já o tratavam como grande dicionarista. Consultavam ele: Aurélio, você acha que se usar essa palavra assim está correto, vai ficar bom? Inclusive o Carlos Drummond de Andrade, que foi compadre dele, vários deles, Joaquim não, o baiano, Jorge Amado, era uma figura da cena cultural carioca, e todo mundo já reconhecia ele como um grande filólogo. O outro que veio atrás, assim como grande filólogo, era o Wise, mas eles eram diferentes. Tanto o perfil pessoal como o método de trabalho. O Aurélio era um cara mais brilhante assim no tratamento das coisas, mais intuitivo. O Wise era mais culto. O Wise conhecia profundamente grego, latim, hebraico, sabia árabe. O Aurélio não tinha a cultura dele toda, mas era muito mais intuitivo. César, você está falando, né, do Aurélio, já deu um panorama de como ele era. E antes do dicionário sair pela Nova Fronteira em 75, ele tentou outras 75. Editoras e não conseguiu lançar. Né? Ele teve 2 contratos que foram quebrados em outras editoras, porque cumprir prazo também não era a melhor característica dele. Né? Exatamente. Ele, na verdade, ele resolveu fazer o Webster brasileiro ou o Oxford brasileiro, que eram os 2 grandes modelos dele de dicionário. O Webster era o grande dicionário americano da língua inglesa, e o Oxford, o grande dicionário inglês. E aí ele conseguiu um trabalho na Universidade do México, via Itamaraty, e voltou com essa obsessão: eu vou fazer o Webster brasileiro e tal. E o Campelo, Joaquim Campelo, foi aluno dele na universidade, na Fundação Getúlio Vargas. E aí foi trabalhar com ele, porque admirava muito, eu vou aprender muito com ele e tal. E era muito diferente dele, era disciplinado, não tinha metade da cultura do Aurélio, mas foi aprendendo com ele e começou a trabalhar na casa do Aurélio. E o Aurélio acordava às 11 da manhã. Acordava às 11 da manhã, fumava o cigarro dele, o Campelo odiava cigarro. E aí, como é que estamos aí, Campelo? O Campelo detestava aquilo, mas admirava tanto ele que continuou o trabalho. E ele me disse, assim, irritadíssimo: rapaz, você sabe que eu trabalhei igual um boi ali por 10 anos, 15 anos, nunca me convidaram sequer para almoçar. Eu tinha que sair dali correndo 2 da tarde para o Jornal do Brasil, já trabalhava lá, e era aquela coisa assim, como se ele estivesse me fazendo um grande favor de me dar uma formação profissional e tal.
Era verdade, isso era verdade. Ele reconhecia isso, e a mágoa que ficou nele marca muito isso e tal, mas realmente o Aurélio formou ele como dicionarista, que ele é muito bom até hoje. Está fazendo um dicionário hoje, com 91 anos. Porque o Campelo era de uma família maranhense de classe média alta. O pai dele era um comerciante português e tal, ele conseguiu fazer um certo patrimônio. Era um sujeito muito disciplinado, veio para o Rio já com emprego garantido e tal. E, e ele se outorgou a tarefa de arranjar uma editora para o Aurélio, e foi atrás. A primeira que ele conseguiu foi a editora O Cruzeiro. O projeto era fazer um dicionário em fascículos semanais. Ao Cruzeiro, o pessoal que é de uma geração mais nova não vai lembrar, mas foi a grande publicação brasileira, chegou a 1 milhão de exemplares. A Veja, no auge, não chegava aos pés. Era uma edição semanal, com fotos, grandes reportagens. Mas já estava em crise quando o Aurélio chegou lá. Eles chegaram lá na década de 60 e tal. E assinaram um contrato para um dicionário em fascículos e não deu certo, porque a culpa nem foi do Aurélio, a culpa foi do Cruzeiro, que não conseguiu dar a estrutura de trabalho que eles precisavam, uma redação, colaboradores razoavelmente pagos e tal. E aí o projeto foi embora. O Campelo não desistiu, conseguiu contrato com a editora Delta, do Abraham Coogan. Que o Abraham Coogan é um personagem que eu sonho até hoje fazer a biografia dele. Abraham Coogan, Stefan Zweig. Stefan Zweig, exatamente. Então vou retomar essa frase aí. Tá. E aí o Abraham Coogan criou 6 ou 8 editoras, todas elas concentradas no centro do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda. A maior parte delas existe até hoje. Ele trouxe o Stefan Zweig e tinha um grande projeto de editoras e foi fantástico. O Campelo conseguiu chegar nele, conversou com ele, e aí ele propôs o seguinte: olha, eu quero esse dicionário. Ele já tinha um outro dicionário grande e tal. Ele falou, mas eu não quero esse, eu quero o que vocês vão fazer. E eu vou montar uma redação para vocês em Botafogo, na praia de Botafogo, ali na Avenida Rui Barbosa. Vou contratar o que vocês precisarem em termos de colaborador, máquina de escrever, vou montar uma redação ali. E vou dar 2 anos de prazo para vocês me entregarem o trabalho já praticamente pronto e tal. Se não der certo, se vocês não entregarem, eu perdoo a dívida, mas se vocês assinarem com outra editora lá para frente, eu vou querer o dinheiro de volta. E eles ficaram trabalhando 2 anos, montaram redação e tal. O Campelo montou essa equipe das moças todas e tal. E 2 anos, nada ficou pronto. E aí o Coogan esperou um pouco mais, 6 meses e tal, e aí desistiu. Olha, está ficando muito caro, realmente não dá, e vamos manter o que está no contrato. Se não ficar pronto, se você daqui a 2 anos, ou 3 ou 4, resolver lançar por outra editora, vocês me reembolsem. Fim de papo. E aí não ficou pronto. E aí o Campelo continuou atrás de outras editoras e tal, papapá. E aí finalmente foi bater na editora Nova Fronteira, que estava cheia de dinheiro. A Nova Fronteira tinha sido criada em 1965. Era a Manoel Aguilar portuguesa, que o Lacerda comprou, tinha sido caçado e tal. E resolveu fazer. O Sérgio Lacerda. O Carlos Lacerda hesitou, olha, isso vai quebrar a editora. Um projeto desse a gente não tem condição de fazer aqui, é um tijolaço, papel bíblia, capa grossa, não sei o quê. Mas começou a tocar o projeto. E aí o Abraham Coogan viu que o projeto estava sendo tocado e a família dele começou a cobrar, olha, vamos ter que ir em cima deles e recuperar esse dinheiro. Ele falou, não, foi de uma generosidade, assim, não, deixa isso correr. Na verdade, eu quero ver esse dicionário pronto, eu vou considerar como um mau investimento só. E aí, na Nova Fronteira, eles começaram a tocar. A Nova Fronteira estava com muito dinheiro, porque em 1972 eles tinham comprado os direitos autorais de O Exorcista. Não sei se você lembra, que deu filme. O livro do William Peter Blatt, que virou filme, eles compraram, deram uma grande tacada no mercado, vendeu igual a água. Logo depois eles compraram Negras Raízes, do Alex Haley,
um autor negro, que deu feriado aqui, Punta Quinte, aquela coisa toda e tal, e eles começaram a fazer dinheiro e tal, e o Lacerda, vamos bancar isso, resolveu investir. A coisa atrasou de novo, demorou a ficar pronta. Muita gente deu pitaco, ajudou. O Jânio de Freitas, o jornalista, foi fundamental, porque ele foi o cara que deu um parecer técnico para a editora Nova Fronteira. Falou, pode fazer que eu banco, vai dar certo. Eu já tive editora, eu conheço bem o Campelo, e aí tocaram o projeto e deu certo. O livro, o Dicionário Aurélio, foi lançado com 120 mil verbetes em 75, né? E o que consta é que ele saiu com 1000 erros, é isso, César? Eles foram corrigindo aos poucos, porque a história de edição em dicionário não é feita assim, vamos lançar outra edição, não. Eles vão lançando, vão fazendo relançamentos, né, com correções e tal. E sempre tem erros, né? Aquilo ali é uma coisa com trabalho complicadíssimo. Eles tiveram que contratar uma editora no exterior, o Lacerda teve esse desprendimento, não, vamos fazer o que for necessário, tal. E no primeiro ano de lançamento já era um dos livros mais vendidos do país, um fenômeno editorial. E o que esse dicionário tinha de diferente dos anteriores para ter virado um fenômeno assim, para virar sinônimo de dicionário? O primeiro foi aquilo que eu disse, o grande dicionário brasileiro esperado pelo mercado editorial era o do Aurélio, tanto que ele já foi lançado com o nome Aurélio. Era já um sucesso só pelo nome, né? Virou sinônimo de dicionário, o pai dos burros, Aurélio e tal. E segundo, que foi o produto certo naquele momento certo. O mundo vivia uma época de modernização que vinha na década de 60, que foi uma das grandes décadas do Ocidente, depois do pós-guerra, né? A música se renovou, rock and roll, cinema novo, novela vague francesa, a literatura francesa, o nouveau roman, os conceitos econômicos mudaram muito, surgiu todo um vocabulário e tal, e comportamento, veio a pílula anticoncepcional que fez o sexo livre, liberou a mulher, surgiu o movimento feminista, uma marcha dos direitos civis americanos, todo o mundo mudou naquela época. Os anos 60, eu tenho 71 anos, na época eu tinha 15, 16, eu senti essa mudança na pele, rapaz. Mas está mudando demais isso. E ele aproveitou, captou tudo isso. Tanto que foram quantas palavras, rapaz? Foram... É um negócio absurdo, assim, o número de novos vocábulos e tal. O verbo abrir, por exemplo, só um exemplo, né? Ele tinha 30 acepções nos velhos dicionários, o Albelino Freire. O Aurélio lançou 130 acepções, incluindo aí a parte de abertura econômica, que apareceu nos conceitos liberais da economia do Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, no governo Castelo Branco. O Geisel já tinha tomado posse em 74, uma proposta de abertura lenta, gradual e segura. Então tinha novas conotações, aquela coisa toda. Isso foi cinemateca, astronáutica, anúncio sanduíche, correção monetária, cursílio, curtição. Um monte de coisa que foi incorporada ao cotidiano das palavras, e tal, principalmente em redação, escritórios de advocacia, para professores. E isso aí foi um sucesso terrível. A propaganda boca a boca que foi feita. César, então foi tem uma história clássica que aí tem voltar à infância do Aurélio, que eu não sei se você voltou até lá, mas a história de chamar o dicionário de pai dos burros tem a ver com a história do pai dele, né, do pai do Aurélio, que seria um carpinteiro que fazia carroças pensando no conforto dos burros também. E quando alguém chegava para dizer, nossa, mas o seu trabalho, eu nem tenho palavras para elogiar o seu trabalho, o Aurélio entregava uma lista de palavras com elogios para o pai, que teria sido o primeiro dicionário dele. Essa história é real ou é lenda em torno dele? Não, é lenda. O pai dele, na verdade, ele era um comerciante de Paço de Camaragibe, em Alagoas,
que depois se mudou para Porto Calvo, que é uma cidade que ficou famosa por causa do Calabar, né? Domingos de Calabar, que era considerado traidor pela história oficial. E ele, além de comerciante, ele tinha uma obsessão pelo intelectualismo. Ele lia muito para a família, ele juntava os filhos e a mulher, que era... A mulher era uma parente distante da família do Buarque de Holanda. Era Maria Buarque de Holanda Ferreira. E o Aurélio, o pai do Aurélio, Manuel, tinha essa obsessão de ser intelectual e tal. E educou o filho para isso. E o filho era brilhante, era um sujeito encantador desde novo e tal. E foi seguindo esse caminho e tal. Pai dos burros já era um termo, uma expressão comum nos anos 50 no Brasil. Eu consulto o pai dos burros aí, você não sabe nada, mas tem um pai dos burros aqui para ajudar e tal. Olha só, e a gente acreditando dessa história da carroça. Quer dizer que ele nunca foi carpinteiro, o pai dele, né? Não, ele é comerciante. Assim, é uma coincidência, porque o pai do Campelo, que era maranhense, o pai do Campelo era português. Também era comerciante, só que era um comerciante de uma escala maior, atacadista. Ele importava as coisas de Portugal, vinhos, não sei o que mais, vendia lá em São Luís e tal. E o mesmo ranço intelectual, né? Não o pai do Campelo. O pai do Campelo era aquele português, assim, linha dura, comércio, é dinheiro. O Campelo é que tinha isso, porque o Campelo é de uma geração do Maranhão, nasceram todos juntos, foram criados juntos. Zé Sarney, Ferreira Goulart, Bandeira Tribuzzi, o cara que é considerado o maior copydesk brasileiro, vai me falhar o nome de novo agora. Fez o primeiro manual de redação do Jornal do Brasil. Essa geração de maranhenses, Odilo Costa Filho, que é mais velho um pouco. E o Maranhão tinha aquela tradição de São Luís de intelectuais, de grandes escritores, os realistas, como a Luís de Azevedo. E o Campelo foi nessa linha aí, só que ele não escrevia uma linha. E até hoje ele me fala, eu não sou besta de escrever, porque eu não sei que eu não tenho talento. E como é que está o dicionário do Campelo? Em que pé está? Não está. O problema do Campelo agora é que dicionário de papel é um produto impossível, comercialmente impossível. Então ele está com dificuldade de fazer e lançar online. Ele já é um cara de 91 anos e tal. Está praticamente pronto e tal, mas eu, sinceramente, como amigo próximo, eu não vejo como ele vai lançar isso, porque você conhece alguém que compre um dicionário hoje? Não, né? Você tem um dicionário em Google, você tem um dicionário virtual, você tem o Aurélio virtual. Então ninguém compra um dicionário, é um produto que já... É como jornal de papel, vai morrer aos poucos. Uhum. Olha, eu queria agradecer a entrevista. Agora, eu queria te contar uma história que... Opa! A história que permeia o livro, que fala intrigas, não sei o quê, foi a grande briga comercial que sempre houve, que começou ali por volta de 1977. Você conhece um dos lados que estavam envolvidos, que era a editora Ática, que, na verdade, era uma editora do Colégio Santo Inês de São Paulo, né? Publicava apostilas, era o rei das apostilas, muito bons em distribuição de apostilas. A família da Ática era muito amiga da família do Lacerda. E aí, em 77, o Sérgio Lacerda procurou o dono da Ática e falou: olha, esse dicionário aqui é um tijolaço. Isso vai ser um produto muito mais comercial se a gente fizer um dicionário de bolso chamado de Mini Aurélio, para vender para garoto em escola, levar na mochila para a escola e tal. Papapá. Eles toparam, foram fazendo e tal. E o Campelo só foi descobrir isso em 1982, mais ou menos. E aí se sentiu lesado. Ele foi para a justiça, e aí a turma do Lacerda falou: olha, Campelo, isso é outro produto. Nós assinamos com você para fazer um dicionário, Aurélio. Isso aí é um mini dicionário, é outro produto, é outro tipo de consumo. A briga durou 2 anos. A amizade acabou, nunca mais foi a mesma. O Campelo acabou recebendo o dinheiro todo, porque o Carlos Augusto Lacerda, o neto do Lacerda, falou: olha, não vamos comprar essa briga, não vamos pagar o que devemos a ele, vamos tocar o barco.
vida que segue. E aí o Aurélio morreu em 89, continuaram com o mesmo contrato e tal, apesar da dona Marina, viúva do Aurélio, querer se livrar deles. Mas aí, em 98, terminou o contrato que tinha a Nova Fronteira com o Aurélio, com a família do Aurélio. E ela achava que estava sendo lesada. Ela sempre pensava em dinheiro. E aí procurou uma editora do Paraná chamada Positivo, que patrocinou o Corinthians. É uma rede de escolas que distribui apostilas e tal. E essa Positivo deu um contrato fantástico para ela e descartou o Campelo de novo. Campelo e as moças que trabalhavam com eles. E aí ele foi para a justiça no começo dos anos 2000, a briga só acabou em 2013. E eles perderam. Olha só. Então, eu queria agradecer demais a entrevista do César Motta, autor desse livro maravilhoso, Por Trás das Palavras, as intrigas e disputas que marcaram a criação do Dicionário Aurélio, o maior fenômeno editorial brasileiro, pela editora Máquina de Livros. E no começo da entrevista, eu peguei o mini dicionário dizendo que eu não tinha palavras. E agora que terminou a entrevista, eu tenho que pegar o maior aqui, ó, para dizer que só esse, para agradecer, César, a sua entrevista. Parabéns de novo pelo livro e muito obrigado pela gentileza, tá? Eu que agradeço, Marcelo. Foi um prazer, como eu disse no começo. Eu fui um seguidor teu, perdi o teu programa Loucos por Futebol. Que legal. E já que a gente falou do pai dos burros, agora aqui no nosso programa, nós vamos chamar o biólogo Guilherme Domenichelli, que é hora de soltar os bichos aqui no Olá Curiosos. Obrigado, César. Grande abraço, eu que agradeço. Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Você já ouviu falar sobre aves necrófagas? Não? São as que se alimentam de animais mortos, muitas vezes até em decomposição. Nas Américas existem os urubus e os condores, e em outras regiões os abutres. Mas como essas aves comem carne podre, e muitas vezes até contaminada, e não ficam doentes? Isso porque eles possuem um sistema imunológico bastante desenvolvido, com anticorpos que os protegem de bactérias como as do botulismo, da cólera, do antrás e da salmonela. O pH do estômago dessas aves é até 10 vezes mais ácido do que observado em outras aves carnívoras. Isso funciona como uma defesa contra micro-organismos que são destruídos antes que cheguem ao intestino da ave. Se outros animais carnívoros, como os felinos, por exemplo, se alimentassem de uma carne contaminada, eles ficariam doentes e espalhariam essa doença. Mas se um abutre, um urubu ou um condor comesse essa mesma carne contaminada, ele não ficaria doente e não espalharia o patógeno. E é por isso que eles são tão importantes para o ecossistema, inclusive para nós humanos. Em muitos lugares, essas aves tiveram uma má reputação e foram associadas ao azar e à morte. Por exemplo, na Índia e no Nepal, onde inúmeras espécies de abutres que antes eram abundantes estão agora à beira da extinção. Além dessas crendices, alguns medicamentos veterinários usados em animais de fazendas são fatais para os abutres quando eles comem as carcaças. O abutre de cara branca, por exemplo, diminuiu sua população de 80 milhões na década de 1980 para apenas alguns milhares hoje. A diminuição de abutres na Índia resultou em um aumento dramático de doenças que muitas vezes contaminam fontes de água. Outro problema foi o aumento da população de cães domésticos abandonados, que comem animais mortos. Como esses cães não são vacinados, houve um grande aumento nos casos do vírus da raiva. Como vimos, além de serem muito úteis, são animais também bastante interessantes, não é verdade?
E agora é hora de chamar o professor Fábio Dias, especialista em jingles, autor do melhor livro sobre o assunto Jingle é a alma do negócio. E a gente avisa, né, que os links para os livros dos nossos colaboradores estão na descrição do vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, professor Fábio Dias, ele procurou e achou um jingle bem legal para mostrar para a gente hoje. Vamos ver. Clube do Jingle. Neste mês de agosto, o SBT completou 40 anos. Como diversas emissoras, anualmente o SBT coloca no ar uma campanha com um novo tema, divulgando a sua programação e o seu elenco. Talvez, durante todo esse período, a campanha que tenha mais marcado os telespectadores foi a Quem Procura, Acha Aqui. Essa campanha foi ao ar nos anos de 1987, 1988 e 1989 e tinha como principal curiosidade ser uma reprodução idêntica à campanha Let's All Be There, da NBC, uma emissora norte-americana que muito provavelmente acabou chegando a um acordo e cedendo os direitos para que o SBT reproduzisse o seu tema, né, e os seus comerciais. Aqui no Brasil, a criação do arranjo, a produção e a versão do tema, justamente de Let's All Be There para Quem Procura Acha Aqui, ficou a cargo de Mário Lúcio de Freitas, um jinglista bastante competente, bastante talentoso, que a cada ano modernizava o tema, deixando ele com uma cara mais contemporânea, mas sem perder em nada a essência do original norte-americano. Vamos matar a saudade e assistir Quem Procura Acha Aqui, na versão de 1989. Quem quer show, acha aqui com a gente. A atração mais quente está na TVS. Quem achou, gostou. Quem gostou quer sempre, quer sorrir novamente, quer amar, quer curtir. Filme, som, imagem, cores, final feliz. Prêmios, reportagem, flores, o seu país. Sorriso, criança, beleza, brilho, canto e dança, surpresa, luz e esperança, certeza. Tudo pra você. Quem procura, acha aqui. Quem procura, acha aqui. Riso, fantasia, energia e muita ação. Quem procura, acha aqui. Então vem que é bom, vem ficar contente. Que é diferente, está na TVS. A informação, atual, presente. Humor inteligente, emoção pra sentir. Artistas, cidades, o mundo inteiro aqui. Notícias, verdades pra você ver e ouvir. Música, piada, distração, jogos, garotada, curtição, muito herói e fada, sensação. Tudo pra você. Quem procura, acha aqui. Acha aqui. Quem procura, acha aqui. Sonho, realidade, qualidade e diversão. Quem procura, acha aqui. Magia, paixão, alegria. Quem quer companhia, acha aqui. Quem quer talento, ação, movimento. Quem quer sentimento, acha aqui. Quem quer saudade, amor, amizade, a felicidade, acha tudo isso aqui. Quem procura, acha aqui. Quem procura, acha aqui. Sou variedade, a verdade, o coração. Quem procura, acha aqui. E agora um daqueles recadinhos curiosos. Todos os dias nós publicamos um vídeo de 1 minuto com uma curiosidade. No TikTok, olha lá,
batendo a marca de 80 mil seguidores. Muito obrigado a todos que acompanham o TikTok ali do Guia dos Curiosos e também no Instagram. Então, todos os dias a gente faz um videozinho de 1 minuto com uma curiosidade bem divertida, né? Que é daquela para pegar rapidamente, você se divertir, aprender alguma coisinha sempre. E eu separei uma, que eu acho que vocês vão gostar. Eu tenho uma coleção de objetos aleatórios em casa e estava dando uma olhada em alguma coisa para mostrar e achei um caderno de caligrafia, não com a minha letra, era um caderno de caligrafia vazio. Eu tenho muita coisa, eu estou fazendo até agora um inventário aí para ver tudo que eu tenho dessas coisas aleatórias. E aí eu fiz uma curiosidade sobre o caderno de caligrafia que eu quero ver com você agora. Hoje em dia, ninguém mais conhece a letra de ninguém. Antigamente você identificava uma pessoa pela letra. Ah, esse caderno aqui é de fulana. Quem escreveu isso foi Beltrano. Hoje em dia é tudo digitado, né? Mas antes ter letra bonita era essencial. Por isso existiam os cadernos de caligrafia. Quem lembra? Eu fiz muita caligrafia, não deu muito certo. E a gente tinha aqui esse espaço maior, eram para as maiúsculas, e o espaço menor para as minúsculas, né? O professor marcava a letra inicial e a gente tinha que ficar completando a linha, repetindo a palavra, repetindo a letra. Hoje em dia, olha, eu acho que nem existem mais cadernos de caligrafia. Existem? E depois que eu publiquei, as pessoas, existem sim, a minha filha faz, assim, lembrando, né? E que continua. O caderno de caligrafia existe sim. Era só uma provocação que eu fiz no final do vídeo. E eu queria, de repente, aqui no chat, nos comentários, que vocês contassem as experiências com caderno de caligrafia. Minha letra já foi mais bonita. Depois, no jornalismo, né, a gente fazia essa história de anotar, quando a pessoa estava conversando com a gente, anotando informações, eu desenvolvi uma taquigrafia muito pessoal, né? Alguns códigos que eu identifico nos meus blocos de anotação, e aí a letra foi piorando muito. Eu não tenho mais paciência de fazer letra redondinha, né? Eu vou escrevendo rápido, com alguns sinais para eu entender e tal, e a minha letra ficou feia. Mas fiz muito caderno de caligrafia assim. E o que eu falei é verdade. Hoje a gente não conhece mais as pessoas pela letra. Né? Você fala assim, nossa, olha só, quem preencheu foi fulano, essa é a letra dele. Essa expressão, essa é a letra dele, eu nunca mais ouvi. Né? Digitando o tempo todo no celular, no computador, e a gente vai deixando a letra de lado. Mas era interessante. Eu acho que vou pegar depois um papel e um lápis aqui, vou escrever Olá Curiosos para vocês olharem a minha letra. Né? De verdade, a redondinha, a bonitinha. Então, lembrando, esses vídeos, né, como esse, de 1 minutinho, todos os dias, na conta do TikTok do Guia dos Curiosos e também na conta do Instagram do Guia dos Curiosos, todos os dias. E nós estamos nas principais redes sociais. Você quer curiosidade? Tem no Facebook, no Twitter e, como eu já disse, no Instagram e no TikTok. No Facebook, geralmente a gente publica coisas ligadas às efemérides do dia. Então, por exemplo, a gente está falando de um lançamento de um filme, Homem-Aranha. O lançamento do filme Homem-Aranha. Então, temos curiosidades do Homem-Aranha no site do Guia dos Curiosos? Temos. E aí no Facebook, no Twitter, a gente chama atenção para isso também. Então, vale a pena nos seguir nas principais redes sociais. E nós temos um e-mail também, se você quiser escrever para o programa, mandando uma sugestão, fazendo um comentário, é esse aqui, olacuriosos@guiadoscuriosos.com.br, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos falar, já acabamos de falar de livros, nessa conversa com o César, achei espetacular, né? A gente nem imagina o que tem por trás da história do Dicionário Aurélio, nunca imaginei, nunca tinha ouvido falar dessa história, e quando eu soube do livro dele, falei, não, essa entrevista a gente precisa fazer no Olá Curiosos, com certeza. Mas vamos continuar falando de livros, eu quero contar 2 novidades para vocês, depois da vinheta. No ano que vem, nós vamos comemorar 200 anos da independência do Brasil. E eu imagino que muitos eventos serão feitos para comemorar essa data, né, 200 anos. Vai ter lançamento de selo, de moeda comemorativa, programas especiais, documentários. E eu participei de 2 concursos literários
há 3 anos, mais ou menos, que eram justamente sobre o tema, né, de fazer livros, criar livros para comemorar os 200 anos da independência. Então, eram concursos que já foram feitos, já pensando em que culminariam depois no lançamento dos livros para o ano que vem. E os meus 2 textos que foram premiados, aí selecionados, acabaram de virar livros, né? O primeiro é esse aqui, Memórias Póstumas do Burro da Independência. O que é essa história? É uma história para crianças, né? Deixa eu mostrar aqui o burro com Dom Pedro. Então, ele é todo ilustrado, olha que lindo. Ilustrações do Biris Sarkis. Está aqui, ó. Então, é um livro todo ilustrado. E o que é essa história? É a história do dia da proclamação da independência, no dia 7 de setembro de 1822, do ponto de vista do burro que carregava Dom Pedro I. Fala, mas que burro, Marcelo? Está aqui, né, no quadro do Pedro Américo, um cavalo todo bonitão. Quer dizer, isso, na verdade, é uma licença poética do pintor, porque para fazer essa viagem do litoral de Santos, né, onde a comitiva de Dom Pedro estava, para São Paulo, né, para subir esses 70 quilômetros ali a nível do mar para o Planalto, era burro que aguentava esse tipo de viagem. Então, eles estavam com os burros. E aí eu conto a história da proclamação do ponto de vista do burro que viveu esse momento. E é um burro que está um pouco amargurado, porque ele não é lembrado pelos historiadores. Então, ele resolve contar as memórias dele. Então, está aqui. Como eu mostrei, né, um livro todo ilustrado, livro para um público mais infantil, mas que os pais vão gostar. Está muito engraçado, está muito divertido. Depois tem toda a explicação da história verdadeira para as crianças entenderem, né? Tem glossário, tem os personagens. Então, é um livro que acabou de sair. Também vamos colocar aqui o link para quem quiser conhecer mais o livro na descrição do vídeo. E depois vou colocar também o banner no site do Guia dos Curiosos para quem quiser. Esse é um. E aí eu disse que foram 2 concursos sobre os 200 anos, esse é outro premiado. Independência ou Zero. Então é a volta do pessoal do Esquadrão Curioso. Os personagens que já participaram do meu livro Caçadores de Fake News estão de volta. E aqui é uma viagem no tempo, né? Eu adoro essas histórias. Já contei aqui inúmeras vezes como eu gosto. Assisti a série Túnel do Tempo, era uma das minhas preferidas, então eu gosto dessa brincadeira de levar personagens da atualidade para o passado ou pegar personagens do passado e trazer para a atualidade. E é um tema que eu gosto, então o que acontece dessa vez? O Igor, que é esse menino aqui, tira nota 0 na prova de história. E ele não pode tirar nota 0, ele vai repetir de ano. E o que ele faz? Ele descobre que a ISA está desenvolvendo uma máquina do tempo para a Feira de Ciências. Então ele vê que a única possibilidade é voltar na cena do dia 7 de setembro e conseguir convencer Dom Pedro a mudar algumas coisas para que as respostas dele na prova estejam certas. Então, mudando o passado, ele resolve um problema dele do presente. Só que a Isa volta também porque ela não quer que ele mexa com a cena da independência, ela quer que a história continue do jeito que ela foi. E aí fica é um livro que tem muito humor, porque eles passam por situações muito engraçadas. Aí esse já é um livro juvenil. Tem ilustrações? Tem ilustrações, mas ele é muito mais de texto e eu acho que está muito divertido, né, para entender a história do Brasil de um jeito diferente. Então são 2 livros, um para o público mais infantil, outro para o público mais juvenil. Mas, olha, garanto que os pais vão gostar também, porque é história, é divertido. Então, está aqui. Ó. Tem no link aqui do nosso programa, tanto no Facebook quanto no YouTube, eu vou colocar o link direto para quem quiser saber mais sobre os livros. Então, está dado os recados. Semana que vem eu falo mais, contando mais curiosidades dos 2, que eu acho que dá para contar um pouquinho mais sobre essa questão, né, de escrever sobre fatos históricos de um jeito diferente, de um jeito divertido. Aí eu vou voltar no tema, tá? Mas eram as dicas do Tô Lendo de hoje, e você sabe que livro é um assunto sempre que a gente dá muito destaque aqui no nosso programa. E no programa da quinta-feira passada,
o Magalhães Júnior, aí eu já mudei de assunto. No programa de quinta-feira passada, o Magalhães Júnior voltou a falar de seriados de faroeste. O primeiro programa foi espetacular, e aí nós combinamos, não, vamos voltar a falar do tema. Então ele fez a parte 2 nos tempos do faroeste, e ele apresentou 5 bang-bangs que ele chamou de diferentões, né, que eram bang-bangs que saíam do lugar comum, né, não era aquele mocinho convencional que morava na fazenda, né? Ele falou, não, vou fazer 5 faroestes diferentes. E um deles, que ele abre o programa, é justamente sobre um índio. O índio é o personagem principal, que lutava ao lado da cavalaria americana de vez em quando, né? Era o contrário, não era o cowboy que lutava o índio, não, o personagem era o índio. E aí nós selecionamos esse trecho, é um trechinho do programa, o programa inteiro. Eu já digo onde está o programa inteiro. Primeiro vamos assistir para vocês verem que legal que as coisas que o Magalhães descobre. Esse personagem eu nunca tinha ouvido falar. Vamos ver. Bom, a gente começa falando então de uma série em que o protagonista não era o cowboy, nem branco. Ele era um índio, Águia Brava. Essa série estreou aqui no Brasil em 1962, pela TV Record, Canal 7, só que foram apenas 26 episódios. E elas mostravam o ator Kate Larsen como Águia Brava, ele que era líder de uma tribo de índios Cheyennes. Não era apenas um líder de tribo, era índio Cheyenne. E o Águia Brava, que montava ali um cavalo chamado Nuvem Branca, tinha ali as suas aventuras quase sempre ao lado do seu filho adotivo, chamado Kina, interpretado pelo ator mirim Anthony Nunquemna. Ele que era de origem indígena mesmo, da tribo Hopi. Juntamente com o Águia Brava e o Kina, estava sempre o Smokey, ou Smoke John, ou Smoke Joey, que era uma espécie de pajé da tribo Cheyenne. A figura feminina, e tinha uma figura feminina, da série ficava por conta da índia Estrela da Manhã, a Morning Star, que era interpretada pela atriz Kim Wainona, que era índia também. Ela pertencia à tribo Sioux, do estado de Nebraska. E o Águia Brava, que era dublado pelo Francisco Negrão, quer dizer, o personagem Águia Brava era dublado pelo Francisco Negrão, foi a primeira série de faroeste a apresentar a história sob o ponto de vista indígena. Quer dizer, tinha um índio como protagonista. Um índio, aliás, que apresentava valores de moral que até então não se havia visto numa série, principalmente com um índio protagonista. Águia Brava! Águia Brava! Águia Brava! Guerreiros Piggins do lago! Piggins? Tem certeza? Tenho. Um deles quis me agarrar, mas eu lutei e fugi. Estava pintado. De guerra? Sim, listas brancas com pontinhos pretos. Kina diz que os nossos inimigos do lago são os Piggins, levando suas cores de guerra. Um ou mais? Eu só vi um. Deve ser o chefe. Os guerreiros devem estar escondidos atrás do morro. Smoke, leve um guia. Procure saber o esconderijo dos Piggins e o seu número. Guerreiros, preparai as vossas armas. Estrela da Manhã, leve as mulheres e as crianças para as tochas. Pintado vem vindo para a aldeia. Foi esse que tentou me pegar. Ah, foi, é. Bem, ele vai virar um porco-espinho. Espere. Ele vem com as mãos para cima, num gesto de paz. Mas não deixe ele chegar perto de você. É um truque usado pelos Piggins. É verdade que os Piggins são um dos povos mais ladinos e nossos piores inimigos. Este bravo vem sozinho e desarmado, com o aspecto de quem está procurando hospitalidade. Tem cores de guerra.
Há uma lei do Cheyenne que um inimigo com as cores de guerra deve ser morto. Prefiro a lei que diz que um estranho vindo em paz merece hospitalidade. Maga, essa série, eu já ia pular para a próxima, mas essa história, né, de artistas de origem indígena é uma tremenda curiosidade. Então, essa série deve ter outras, né? Deve ter mais curiosidade, assim. Bom, tem, né? A primeira está no título original, que era Brave Eagle, e que, na verdade, era Águia Valente, que foi traduzido aqui como Águia Brava. Brave Eagle, Águia Brava. Não tem nada a ver, né? Mas pegaram ali o Brave e transformaram em Brava. A outra curiosidade é que quem assistia às séries de faroeste estava acostumado a ver índios normalmente em confronto com as tropas americanas, né? No caso do Águia Brava, ele não só não era perseguido, como muitas vezes ele lutava ao lado das tropas americanas, com um detalhe, ele chegava inclusive a comandá-las. É Brasil que não acaba mais. E hoje a nossa viagem é pelas bandeiras de todos os municípios brasileiros. 5.569 bandeiras, mais a do Distrito Federal. E eu vou falar com esse maluco colecionador de bandeiras aqui, que é o jornalista João Renato Amorim, que tem 27 anos, e começou quase criança com essa história. O amor pelas bandeiras começou de criança, mas a coleção de bandeiras mesmo começou no finalzinho de 2009, início de 2010. E aí, João, antes de te dar o bom dia, vou contar a historinha, né, que nos une aí. Na Bienal do Livro de 2014, me aparece o João Renato ali com um livro meu, Almanaque das Bandeiras, e ele me contou que estava colecionando, que ele queria juntar todas as bandeiras de todos os municípios. Aí eu pensei comigo, ó, tá lá o livro, Almanaque das Bandeiras. Falei, mas esse João Renato é um louco. Que coisa maluca. E não é que agora ele me escreveu dizendo que conseguiu? Parabéns, João, bom dia. Olha, bom dia, Marcelo. Obrigado antes de tudo. E mais do que agradecer pelo material que eu enviei a você, é um prazer assim, imenso falar contigo. Você que para mim é uma referência na área, né? E tem essa coisa que nos une, que é essa paixão que a gente tem pela vexilologia, né? Que é o estudo das bandeiras, essa coisa que nos une, que fez com que a gente trocasse figurinhas já na Bienal, já naquela época mesmo, com essa paixão. Mas você sabe que eu vou contar a verdade. Quando você me contou que ia reunir, eu achei que você não ia conseguir. Eu também não achei que não ia conseguir, não. Eu juro para você que eu achei que não ia conseguir. Porque é o seguinte, eu vou até começar do começo, né? Assim, eu tenho 27 anos, e assim, quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade, estava acontecendo a Copa do Mundo na França. E aí, meu pai, ele comprou esse álbum de figurinhas aqui, da Copa do Mundo. Aí eu ficava folheando, vendo as figurinhas assim, Dinamarca, Escócia, Marrocos, Jamaica, Bulgária, Noruega. E eu falava, o que é isso aqui? Onde ficam esses lugares? O que são essas figurinhas aqui, né? Beleza. E aí, foi a partir daí que começou a minha loucura assim, por bandeiras, né? Como você falou no começo. E aí o tempo foi passando, né? Eu comecei a estudar, e aí, somado à paixão por bandeiras, eu comecei a me apaixonar por geografia. Tanto que aqui no meu quarto eu tinha um mapa gigantesco pendurado do Brasil, e aí toda vez que saía no noticiário alguma cidade, como por exemplo Gaspar, em Santa Catarina, Não Me Toque, Rio Grande do Sul, ou sei lá, Jeremoabo, na Bahia, toda vez que saía essas cidades, que eu não tinha o menor conhecimento, eu ia lá e consultava, né? E aí essa coisa foi indo, foi acontecendo, né? E aí chegou o ano de 2009. A gente aqui em casa, a gente ganhou um computador assim de segunda mão. Era um computador simples, mas que pra gente era o que tinha na época, né? E aí, navegando na internet, eu comecei a me deparar com imagens de bandeiras, assim, de municípios, né? Eu já tinha esse gosto por bandeira, já. E aí, do nada, eu comecei a ver e eu pensei, nossa, deve ser legal isso aqui. E eu comecei a juntar. Assim, juntar por curiosidade, não tinha pretensão nenhuma, né? Eu lembro que no começo, a ideia era começar a juntar só as bandeiras dos municípios de São Paulo,
né, que é o estado onde eu resido, né? E aí eu lembro que essa era fim de 2009, eu nem lembro assim de cabeça quanto que eu consegui na época. E aí, 2009 para 2010 eu viajei. Aí voltando de viagem, eu pensei comigo, poxa, se eu conseguir de São Paulo, deve ser interessante também conseguir de outros estados, né? E basicamente eu consegui essas imagens através do milagre de um santo, né? Que é o Santo Google. Porque é o único meio que eu tinha na época, né? E aí foi juntando, foi indo fazendo buscas no Google mesmo, indo no site de prefeituras, juntando, assim, na medida do possível, eu até desenhava alguma dessas bandeiras, assim, mesmo eu não tendo tanto conhecimento, tanto domínio na arte de fazer ilustrações por computador. E aí chegou o ano de 2014 e eu falei, essa coisa para você, eu aproveitei que eu tinha, ainda tenho, na verdade, a coleção quase completa do Guia dos Curiosos. Uia! E o engraçado é que eu levei isso aqui é na verdade, eu só tinha uma parte na época, né? Eu levei a alguns exemplares do Guia, porque eu pensei assim, poxa, eu acho que eu vou encontrar com o Marcelo da Bienal. E assim, foi de cabeça, né? Fui lá, levei, e para minha sorte, quando eu cheguei no stand da Panda Books, que faz o Guia dos Curiosos, tinha um cartaz lá dizendo que você ia estar lá no dia. Eu falei, puta, eu não acredito que ele vai estar lá. Então foi assim, uma coisa muito certeira, sabe? E aí, na sessão de autógrafos, eu até falei isso para você, olha, quando você estava autografando o livro lá o Almanaque das Bandeiras, eu falei assim, poxa, Marcelo, você não acha interessante também um livro sobre as bandeiras dos municípios do Brasil? Aí ele falou assim, e aí eu expliquei a minha história, né? E aí você falou assim para mim, né? Eu vou te dar meu e-mail, que inclusive está até aqui, ó, até o canhotinho aqui com o seu e-mail. Aí você falou o seguinte, eu vou te dar o meu e-mail, quando você terminar a sua pesquisa, você me procura. E aí o tempo foi passando. E aí, não é que ele terminou mesmo? Eu juro para você que eu não acreditava. Mas tá tudo no Google, ou você teve que se procurar de outras formas também essas bandeiras? Tava fácil assim? Então, na verdade é o seguinte. Então, até aquele momento que a gente se encontrou na Bienal, a única ferramenta que eu tinha disponível era o Google. E assim, eu nem sabia que eu poderia encontrar outras formas de consulta. Aí chegou um determinado momento, ali por volta de 2014 mesmo, 2015, que assim, eu não encontrava mais nenhuma bandeira nova. E o meu objetivo era conseguir de todos os municípios. E aí, eu resolvi entrar em contato com as prefeituras, através, basicamente, de e-mail. Porque era o único recurso alternativo que eu via na época. Tanto que uma das primeiras bandeiras que eu consegui naquela época foi de uma cidade de Alagoas chamada Cajueiro. Eu vou até explicar rapidinho essa história, porque, fazendo uma pesquisa no Google, eu achei uma primeira bandeira dessa cidade, de Cajueiro, em Alagoas, que era uma bandeira azul com uma estrela amarela, e tinha umas listas embaixo. Só que eu achei muito estranho porque aquilo não era de Cajueiro. Não sei porquê, assim, era de Cajueiro, mas não era da cidade de Cajueiro, em Alagoas. E aí eu entrei em contato com a prefeitura de lá. E depois de certo tempo, o pessoal me respondeu. Teve até um senhor, que até fiz questão de guardar o nome dele, que me respondeu dizendo que tinha a bandeira da cidade. Ele, inclusive, me passou a foto da bandeira. Eu fiz o desenho dessa bandeira, passei de novo para ele. E tanto que hoje, no site da prefeitura, se você for consultar lá, vai estar uma outra versão da bandeira, uma coisa assim, alguns retoques, assim, principalmente na parte do brasão, mas a foto original, a primeira versão original foi eu que consegui. Né? Você acabou desenhando a bandeira que está no site da prefeitura? Não, na verdade não foi a que está no site hoje. É uma outra bandeira, que eu inclusive passei para você a foto, mas assim, o que o pessoal de lá fez, foi agora recentemente consultar, eles fizeram só umas adaptações no brasão. Deram uma atualizada ali, porque como eu falei para você, eu não tenho tanto domínio assim em fazer desenho por computador. Então, eu pego ali, de acordo com os meus conhecimentos ali limitados, e vou lá e faço. Né? E aí, basicamente, era isso, Marcelo. Mas então conta mais histórias assim, porque senão todo mundo pensa que estava fácil você fazer esse trabalho. Sim. E aí, do nada, Marcelo, eu não sei como é que aconteceu, eu comecei a ver que as prefeituras começaram a criar páginas no Facebook. E isso ajudou bastante, principalmente por um motivo especial, porque muitas dessas prefeituras, obviamente, faziam a divulgação das ações na cidade. Entre essas ações que eles faziam, eles divulgavam os desfiles cívicos de 7 de setembro. E isso me ajudou bastante. Eu falo para você que isso me ajudou bastante.
tem algumas cidades que eu só consegui, que eu lembro que eu só consegui o desenho, a foto, através das fotos de desfile cívico. Por exemplo, tem uma cidade em Sergipe chamada Feira Nova. Eu só consegui essa bandeira através de uma foto de desfile cívico. E aí é que tem um problema também, que é o seguinte, quando você pega essas fotos, é um trabalho para você, vamos dizer assim, pegar o melhor ângulo da bandeira para você fazer o desenho, né? Porque às vezes tem um detalhe, tem alguma coisa ali, tem uma cor diferente que você não vê em algumas fotos, e para você fazer isso é bem complicado, né? Mas isso, assim, me ajudou bastante. Tem uma outra cidade na Bahia, chamada Licínio de Almeida. Primeiro, o desenho da bandeira é uma coisa curiosa, né? Tem uns desenhos ali de mineração, né? Talvez ali, acho que, se eu não me engano, ela fica na região da Chapada Diamantina, então uma região muito, enfim, exploradora de minérios e tal. E essa cidade também foi uma outra cidade que eu só consegui através de desfile, foto de desfile, né? E tem outra... Pode falar. Eu ia te perguntar, todas as cidades tinham bandeira, ou quando você ligava lá, o prefeito falava, nós não temos bandeira, mas a gente vai providenciar uma? Teve algum caso de cidade sem bandeira? Então, como eu falei para você, eu mandei esse e-mail para você em julho julho passado, né? No mês passado. E o que aconteceu? Na verdade, como eu estava até falando antes, eu só fechei o álbum. Por quê? Dessas 5.569 cidades que eu pesquisei, em torno de 20, no máximo, 20 por aí, elas não têm bandeira. No máximo é isso. E são cidades mais do Nordeste e de Minas Gerais, né? Mas, assim, dos outros estados eu consegui achar todas, né? E teve um caso de uma cidade no Piauí chamada São Lourenço do Piauí. Eu consegui o contato da secretária de Educação dessa cidade, eu consegui recentemente. E aí ela me passou um texto com a bandeira da cidade. E ela me explicou que é o seguinte, essa era a bandeira da cidade, só que a lei ia ser votada, vai ser votada provavelmente, na Câmara dos Vereadores de lá. E, inclusive, está até o desenho junto, e ela me explicou isso, mas mesmo assim eu resolvi incluir nesse catálogo, né? Então, assim, acho que, como eu falei para você, em torno de 20, 25 cidades no Brasil, ainda não tem uma bandeira oficial. E elas mudam muito, João Renato? Assim, você acha que terminou o trabalho, aí você fica sabendo que as cidades estão mudando as bandeiras. Isso acontece, isso é muito natural. Eu estava até lendo uma reportagem de um pessoal que fez um livro sobre bandeiras de Minas Gerais, que eles explicaram o seguinte, tem casos de cidades que mudam de bandeira de acordo com o grupo político que comanda aquela cidade. Então, sei lá, o prefeito usava o azul, quando ele mandava, entre aspas, na cidade. E aí ele perdeu a eleição e entrou outra pessoa que usava, sei lá, o verde. Isso trocava. E ele trocava a bandeira da cidade. E isso acontecia e ainda acontece. Talvez essa seja a grande dificuldade de você saber quais as cidades que mudaram de bandeira. Como eu terminei minha pesquisa agora, o que eu estou fazendo? Eu estou atualizando, entre aspas, cada uma delas, né? Vendo se mudou alguma coisa, fazendo uma correção de cores, assim. Já encontrei algumas cidades que, nesse ínterim, já mudaram de bandeira, né? Então, isso é uma coisa muito natural. Vou até dizer, por exemplo, um caso de uma cidade aqui do interior de São Paulo, Marília, que a bandeira original é dos anos 70. E essa bandeira, ela é 2 faixas verticais em vermelho e uma central em branco. As cores vermelhas, elas se referem à produção de café, que é muito comum naquela região. Só que Marília também é conhecida por ser a sede do Marília Atlético Clube, que é um clube tradicionalíssimo do interior de São Paulo, né, do clube de futebol. E as cores do clube são branco e azul celeste. E teve um prefeito, que acho que foi uns 15 anos atrás, que por causa do Marília, do time do Marília, resolveu mudar a cor dessas faixas, trocar o vermelho pelo azul celeste. O pessoal lá da cidade não gostou nada disso, inclusive até entraram com petição na Justiça. O Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive, obrigou que a prefeitura mudasse as cores. E tem uma história interessante também, uma ironia, que as primeiras cores, se você pegar os escudos do Marília, do time do Marília, são vermelho e branco. Então, assim, ao fim e ao cabo, não tinha o menor sentido fazer essa mudança, né? João Renato, tem uma questão, né, que uma é colecionar as bandeiras, mas pelo que você está contando, você colecionou também histórias saborosas, né? A tua preocupação é com o desenho ou você está guardando também as informações e as curiosidades de cada uma?
Então, Marcelo, se já é uma dificuldade você encontrar o desenho, só o desenho de uma bandeira, imagine você encontrar uma informação. Tem algumas cidades que ainda têm o cuidado de contar a história da bandeira. Assim, você pesquisa no site da prefeitura e está lá tudo certinho, tudo descrito. Ou você vai no site da Câmara dos Vereadores e lá tem um documento, tudo certo, tudo assim, belezinha, mostrando o significado das cores, quem a criou, tudo beleza. Mas assim, o meu foco mais é só na parte do desenho. É só na parte do desenho. É como um álbum de figurinhas. É um álbum de figurinhas. Eu fui lá aos poucos preenchendo esse álbum. Né? E assim, talvez no futuro eu tenha essa intenção de juntar informação, mas eu vou te contar que, como eu falei antes, se já é uma dificuldade, se já é uma luta, achar uma imagem, imagina o conteúdo da história de uma bandeira, né? É bem difícil. Tem muitas bandeiras que trazem o brasão da cidade, né? Sim. E às vezes o brasão tem lá o lema em latim. Você se preocupa em traduzir isso? Você sabe o que está escrito nesses brasões? Então, eu vou até contar a história na verdade, de 3 casos, né? De 3 casos, assim, bem curiosos de cidades que têm o lema da bandeira. Tem uma cidade no Rio Grande do Norte chamada Macau. Se eu não me engano, essa cidade já fica no litoral potiguar. E aí, nessa atualização que eu estou fazendo, eu fiquei me pegando e falando assim, o que está escrito na bandeira dessa cidade? Tem uma coisa esquisita, Amangal, não sei se é tupi, se é alguma língua indígena e tal. E aí, numa rápida pesquisa, eu descobri que esse lema que está na bandeira dessa cidade, ela significa Porto de Amar. Macau seria Amangal em chinês. Em chinês. Inclusive, nessa página que eu visitei, eles contaram que Macau, no Rio Grande do Norte, é a única cidade no Brasil que tem um nome inspirado, nome de origem chinesa, ou mandarim, né, que é a língua que eles falam lá, né? Tem, por exemplo, outra cidade na Bahia, chamada Canudos, que, obviamente, pelo nome você faz associação com a Batalha de Canudos, que teve lá em 1897. Uhum. E na bandeira dessa cidade está lá o lema, o sertanejo é, antes de tudo, um forte, que está no livro Os Sertões de Euclides da Cunha, né, que é a obra-prima do escritor que narra o que aconteceu lá naquela região. E tem também uma cidade em Alagoas, até agora eu não consegui descobrir o que significa, mas pelo lema você fica assim, uma pulga atrás da orelha para saber o que é, né? Que está escrito assim na bandeira da cidade de Junqueiro, em Alagoas, santuário e sanatório. Você fala assim, santuário e sanatório, o que é isso, né? E aí eu, inclusive, já entrei em contato com a prefeitura de lá e até com a Secretaria de Cultura para saber mais alguma informação sobre ela, porque, assim, buscas rápidas eu não consegui achar o que significa. Mas tem muita cidade que usa lema em latim, isso é natural. Tem uma cidade aqui no interior que eu lembrei agora, chamada Lençóis Paulista, que tem, assim, bem grande, assim, na bandeira da cidade, pró Deus, pró pátria, né? Por Deus e pela pátria, né? Então você já faz essa tradução. Isso é uma coisa que acontece e é normal. E a bandeira de Ouro Preto? Que curiosidade tem na bandeira de Ouro Preto, João? Então, na verdade, a bandeira de Ouro Preto ela foi primeiramente inspirada na bandeira de Minas Gerais, né? Que inclusive eu acho uma das mais bonitas, a bandeira de Minas é de Ouro Preto. Na bandeira de Minas tem aquele lema, né? Libertas que seratamen, né? A liberdade ainda que tagia. Já na bandeira de Ouro Preto estava escrito o seguinte, né? Pretiosum tamen nigrum. Tem um tamen, tanto tamen na bandeira de Minas quanto na bandeira de Ouro Preto. Só que traduzindo para o português essa frase em latim, ela significa precioso, porém negro. E isso não soava muito bem, né? E aí a Câmara dos Vereadores na cidade resolveu fazer essa correção nesse lema e resolveu trocar a palavra tamen pela palavra aurum, que é ouro, em latim. Precioso, auro negro. Então, precioso, ouro negro. Soa até melhor e ficou até mais bonito. Né? Então, você passou a acompanhar o noticiário para saber assim, a cidade tal se assim, uma região da cidade se desmembrou, vai criar município novo. Você está ligado, assim? Tem muito pedido de município novo. Sim. Você acompanha isso? Então, eu sei que tem sim propostas aqui no Congresso Nacional de distritos que querem virar cidade, inclusive a cidade dos meus pais mesmo tem uma questão assim lá no interior de Pernambuco, né? Mas como eu comecei essa pesquisa em 2010, se eu não me engano, em 2010 tinha 5.565 municípios. De lá para cá, a sorte é que só foram criadas 5 cidades, né? Uhum. Uma no Mato Grosso do Sul, Paraíso das Águas, 2 em Santa Catarina, que eu não vou lembrar quais eram os nomes, uma no Rio Grande do Sul, chamada Pinto Bandeira, e outra no estado do Pará, chamada Mogi dos Campos.
Dessas 5 eu consegui a bandeira. Então, então não tive problema, né? Mas eu tô assim acompanhando, né? E eu tô torcendo para que não se crie mais nenhuma leva de municípios, que acontecesse nos anos 90. Nos anos 90 teve uma explosão de municípios. O Rio Grande do Sul mesmo, o estado do Rio Grande do Sul teve um aumento muito grande de número de municípios naquela época. Então isso acontece. E tem uma bandeira com um desenho mais curioso, porque bandeira geralmente segue alguns padrões, né? Mas aí tem alguma coisa assim que você fala, nossa, essa é muito diferente das outras? Ah, tem sim. Na verdade, tem algumas, né? Tem uma cidade no interior de São Paulo também chamada Santa Fé do Sul, que a primeira vez que eu vi a figura dessa bandeira, eu pensei, o que é isso aqui? É uma coisa assim, meio arte moderna, não sei, um desenho assim, muito, muito diferente. Mas tem um caso interessante de uma cidade em Pernambuco, chamada Solidão. Aí eu pesquisando a bandeira dessa cidade, eu descobri a imagem dela, e a imagem era pequenininha. Era uma imagem pequenininha e era uma foto. Só que a bandeira dessa cidade é um desenho assim infantil, né? Tem um rio, tem uma árvore, tem as montanhas, tem um sol atrás, tem até nuvens assim. E aí, como eu falei antes, como eu não tenho tanto, assim, não sou exímio em desenhar no computador, eu falei assim, putz, é agora, como é que eu vou fazer a bandeira dessa cidade, né? E aí, o que eu tentei fazer? Eu peguei a bandeira dessa cidade de Solidão, resolvi desenhar à mão, com caneta e papel, e eu resolvi escanear na minha impressora e jogar no computador, e colorir. Só que não ficou assim, aquela coisa, sabe? Assim, mas era para colocar na coleção, era uma figurinha para colocar no álbum, né? Mas pelo menos assim, valeu a intenção. E aí, recentemente, fazendo uma nova pesquisa, dessa nova pesquisa de atualização, eu consegui achar uma imagem mais, vamos dizer assim, mais elaborada da cidade, né? Da bandeira da cidade. Mas é um caso, assim, talvez mais curioso de bandeira. Né? Bom, você está contando, João, que aí em 11 anos, né? 11 anos de trabalho, de pesquisa, de ligar, de consultar, você conseguiu essas 5.570 bandeiras. Esse álbum, que você está chamando sempre de álbum, ele está guardado só com você ou você já pensa ou já tem algum lugar para mostrar essas bandeiras, onde elas estão reunidas? Então, naquela época mesmo que a gente se encontrou na Bienal, você me passou também o contato do Thiago Berg, que, aliás, ele fez 2 livros maravilhosos sobre símbolos nacionais, né, de bandeiras e de hinos. E aí a gente começou a conversar, ter um contato e tal, e aí eu também, quando eu terminei essa pesquisa, eu passei essas bandeiras para ele, né? E aí a ideia é o seguinte, cara, além do Thiago, eu passei também para você. E aí a ideia é o seguinte, cara, como eu falei para você, que se seria bacana a ideia de ter um livro sobre bandeiras dos municípios, a ideia seria essa, né? Seria fazer um livro, uma espécie mesmo de catálogo dessas bandeiras para que as pessoas tenham, assim, guardem, assim, eu acho uma forma muito lúdica, muito legal de você mostrar o Brasil para as pessoas através de bandeiras, né? Ainda mais crianças, assim, acho que é uma coisa maravilhosa. Né? Mas, assim, a ideia, a princípio, é guardar isso por enquanto comigo, né? E, assim, no momento certo, vou achar algum jeito de disponibilizá-la, seja através de um livro, seja através, enfim, de alguma outra ferramenta que ainda não sei qual que é, né? Mas, no começo, era só uma curiosidade, assim, uma curiosidade que eu tinha. Então, não tinha essa intenção de, vou exibir, fazer uma exposição, era só uma curiosidade, uma coisa minha, né? Muito legal, mas olha, tremenda curiosidade, trabalho espetacular e de tempo, né? Porque esses trabalhos de pesquisa demandam muito, muito tempo, né? Não é que ele passou 11 anos porque ele não fazia, porque ele fazia. E as trocas, né? Os municípios foram trocando de bandeira, municípios foram trocando de brasão. Sensacional esse trabalho. Queria muito agradecer a sua entrevista, João. Dar os parabéns, torcer para que, então, logo, logo, esse trabalho, ele, de alguma forma, seja divulgado para todas as pessoas. E uma coisa que eu vou te contar, aí de experiência, né? Depois de um trabalho como esse, isso aí agora vai ficar para o resto da tua vida, vai virar o teu karma. Porque o tempo todo você vai querer atualizar, vai querer rever. É um trabalho agora que você não larga mais. Você nunca mais vai largar. É verdade. Inclusive, Marcelo, deixa eu só dar uma parênteses aqui e contar mais. Não sei se eu posso contar mais algumas histórias de algumas bandeiras mais curiosas, né? Tem uma cidade de Goiás chamada Chapadão do Céu.
E aí, em pesquisas do Google, eu via que a bandeira da cidade era um logo. E eu achei esquisito aquilo, eu falei, não é possível que a bandeira dessa cidade seja esse logo. E para minha grata surpresa, eu consegui achar uma foto de desfile cívico, em que a bandeira da cidade é justamente o logo estampado no fundo branco. Né? É uma coisa também, até que lembra algumas cidades algumas bandeiras de cidades americanas. Né? E assim, como eu terminei essa pesquisa agora, eu tive muita dificuldade de achar bandeiras, principalmente do Nordeste, mais específico de cidades, de municípios do Piauí e do Maranhão, mais do Piauí. Piauí foi, inclusive, o último estado que eu finalizei. E a bandeira de Sebastião Barros, essa cidade eu consegui essa bandeira diretamente com o prefeito. Eu consegui o WhatsApp do prefeito, e aí o prefeito passou para mim as fotos da bandeira da cidade, eu fiz no computador e passei para ele. E, claro, guardei comigo também, né? Então, essa viagem, assim, como eu sou um apaixonado pelo meu país, sou apaixonado por geografia, então isso para mim foi uma viagem assim, sem sair de casa, uma viagem inesquecível. Não, muito legal. E durante a entrevista a gente foi mostrando várias bandeiras, deu para ter uma ideia, né, da riqueza que é, né, da diversidade que é. Imagina 5.569 reunidas, né? 5.570 por causa do Distrito Federal. Uhum. João, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho, viu? Espetacular, espetacular de verdade. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço. E fica aí que nós vamos mostrar agora que não é só você que é curioso, não. O mundo inteiro é curioso. Vamos ver. Três estudantes de design de Milão, na Itália, desenvolveram embalagens para batatas fritas feitas com a própria casca da batata, aquela casca descartada. Eles usam os resíduos de forma circular, formando um cone. Olha que curioso. E aí abre aspas. As empresas de batatas fritas produzem muitos resíduos de casca de batata, disse Paolo Stefano Gentili, um dos estudantes. Aí, aspas de novo. A ideia do nosso projeto é usar esse lixo para criar uma embalagem de comida de rua. As cascas de batata são excelentes para a produção de embalagens por serem feitas de amido e fibra. Para transformar as cascas em embalagens, essas cascas são maceradas e secas naturalmente. É isso que permite que elas se liguem e endureçam. O material resultante é 100% biodegradável. E olha que mais curioso ainda, depois de comer as batatas fritas, o que a gente faz com essas embalagens? Os designers imaginam que elas poderão ser jogadas ao chão, se tornando ração animal ou usada como fertilizante para plantas, reinserindo-a, né, reinserindo essa casca no ciclo biológico. Olha que divertido, hein? E se bobear, se tiver um gostinho bom, você come também a embalagem, é de batata mesmo, né? Aproveita. E já que o assunto é comida, deixa eu falar mais uma boa aqui também. No dia 25, agora que foi quarta-feira, no dia 25 foi o dia do miojo, gente. Não é dia de comer miojo, é o dia da festa do miojo, invenção de 1958. E aí, no site do Guia dos Curiosos, aí que eu falo, tem lá uma matéria com 10 curiosidades sobre o nascimento do macarrão instantâneo, né? Por que chama miojo no Brasil? Tem a explicação. De onde vem esse nome, né? Quando foi inventado era o chicken ramen e depois virou o nosso miojo. Tá tudo explicadinho, é o que eu digo. Dá uma olhadinha sempre no site do Guia dos Curiosos que você vai se divertir, tem muita coisa nova. Tem lá a nossa home com os destaques das matérias, muita coisa que a gente fala aqui no programa, mas tem também a parte de busca, né? Como eu falei, eu quero saber curiosidades sobre futebol de botão. Você põe lá futebol de botão, futebol de mesa e vem lá as páginas que tem esse assunto. Eu quero saber curiosidades sobre Palmeiras, que fez aniversário na quinta-feira. Então você põe lá Sociedade Esportiva Palmeiras, curiosidades. Né? Olha, tem muita coisa legal para você curtir aí de curiosidades e você prestigia a página também, que é muito importante. Seguir todas as nossas redes sociais, comentar, compartilhar, é muito, muito bom, né? Para que você participe do universo curioso e faça ele ser mais difundido.
certo? Então já falei do miojo. E o site do Guia dos Curiosos, eu falei guiadoscuriosos.com.br, tá? E agora eu vou chamar o Silvio Alexandre, o nosso especialista em universo fantástico. Vamos lá, Silvio Alexandre! Universo fantástico. Os quadrinhos do fantasma, o espírito que anda, ainda hoje têm lugar de destaque no coração e na mente de muitos leitores espalhados pelo mundo. Criado pelo quadrinista americano Lee Falk, o fantasma surgiu nas tiras de jornal em 1936. Ele foi o primeiro herói de aventura vestindo malha colante e a máscara de olhos brancos, sem as pupilas desenhadas. Esse visual influenciou todos os futuros criadores de super-heróis. Na história, o fantasma nasceu há mais de 500 anos. Um juramento para acabar com a crueldade e a injustiça é passada de pai para filho, fazendo dele um herói imortal, já que seus descendentes vestem o mesmo traje, incentivando a lenda de ser sempre o mesmo homem. Atualmente, acompanhamos as aventuras de Kit Walker, o 21º fantasma. Em sua luta contra o mal, ele usa 2 anéis. Um na mão esquerda, com 4 sabres, para marcar aqueles que estão sob a sua proteção. E outro na mão direita, com uma caveira que deixa uma cicatriz no rosto de seus inimigos. Nas telas surgiu primeiro em 1943, no seriado The Phantom. Nessa época, os seriados eram produzidos em 15 capítulos, para serem exibidos na sessão da tarde dos domingos, a matinê. Cada capítulo durava 30 minutos, e no final sempre tinha uma armadilha para o herói, o que levava a garotada a voltar no próximo domingo, para saber como o herói escapava da armadilha. No Brasil, o Fantasma foi publicado pela primeira vez em 1936, nos encartes semanais do periódico carioca O Correio Universal. Depois disso, apareceu em diversas editoras, como o Globo Juvenil. Entre as décadas de 1950 e 1980, a RGE, editora de Roberto Marinho, publicou vários títulos do Fantasma, chegando à impressionante marca de 371 edições da revista Fantasma. Em suas aventuras, o Fantasma já esteve no Brasil, é claro, e voou de asa delta no Rio de Janeiro. Seu criador, Lee Falk, também esteve no Brasil. Foi durante o Congresso Internacional de Histórias em Quadrinho, em 1970. Organizado pela Escola Pan-Americana de Arte e realizada no Museu de Arte Moderna, o MASP. Na sua origem, o Fantasma pode ser criticado como o herói branco em terras africanas, que traz paz e segurança graças à sua força e poder. Mas o personagem evoluiu ao longo dos anos e abandonou essa visão colonialista, fazendo críticas à ganância, aos regimes ditatoriais e a todos que agridem o meio ambiente. Informou Silvio Alexandre, ainda indeciso sobre qual a melhor cor para o uniforme do Fantasma. Para o Universo Fantástico do Olá, Curiosos! Muito legal essa participação do Silvio Alexandre, muito bem ilustrado. Silvio adora, tem uma coleção incrível também aí de quadrinhos, muito bacana. E eu vou responder agora a uma pergunta que fazem bastante, tem feito bastante. Eu vejo depois os comentários nas redes sociais, né, depois do programa, estão perguntando, né? O Guia dos Curiosos, chamado de edição fora de série, é a reedição do primeiro livro? Está longe, eu não vou conseguir mostrar. E a resposta é não. Não. O primeiro livro, ele continua existindo, ele continua sendo vendido, a coleção inteira. Esse aqui é o 10º livro da coleção. Então, existe uma coleção, e aí tem o Guia dos Curiosos, o primeiro, com a capa laranja, esse que perguntam se é uma reedição, não. Aí tem esportes, invenções, Brasil, sexo, Guia das Curiosas, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, língua portuguesa, né? É uma série, e esse é o 10º volume.
Agora, como ele é um pouquinho diferente dos outros, é que ele ganhou o nome de edição fora de série. Porque ele, e aí eu vou mostrar de novo, porque tem gente que tem a dúvida, ele é o primeiro todo colorido. Ele é pela primeira vez todo colorido, com ilustrações maiores, com infográficos, com bandeira. Ele é totalmente, olha, tem uns QR codes, né, para saber mais, tá aqui. Olha só, ele é totalmente diferente, é um projeto gráfico novo. Olha, vocês podem ver aqui. Então, não é uma reedição do primeiro. Ah, mas eu já tenho aquele Guia dos Curiosos. Não, esse é diferente. Esse é diferente, seria o 10º livro da coleção, certo? São 18 temas, inclusive para quem gosta de heróis. Heróis é um deles. Olha, cinema, futebol, nojeiras e bizarrices, dinheiro, dinossauros, línguas, cultura pop, heróis, música, datas e festas, comida, religiões, carros, HQs e desenhos animados, tecnologia, grandes guerras, mundo, esportes norte-americanos, e aí tem umas brincadeiras finais, né, como será a festa de 50 anos do Guia dos Curiosos. Então, olha só, gente, projeto gráfico totalmente diferente, então não tem nada a ver com o primeiro. Eu resolvi contar aqui, porque como é uma pergunta que está sendo recorrente, eu já explico para todo mundo. Ó. Então, esse aqui é o novo Guia dos Curiosos, edição fora de série. Como comprar um Guia dos Curiosos, edição fora de série? Na descrição do nosso vídeo, né, ali perto dos comentários, aqui embaixo, no Facebook ou no YouTube, tem o link direto. Ou se você estiver visitando guiadoscuriosos.com.br, você vai achar um banner já bem grandão. Só clicar no banner, você vai direto para a loja e já garante o seu. Natal está chegando, hein, gente? Que tal você dar de presente para aquela pessoa que você sabe que curtia o Guia dos Curiosos quando era adolescente, quando era menino, menina, né? Tá aqui. Ou para o filho desse curioso, os curiosinhos virarem para os filhos dos curiosinhos virarem curiosinhos de verdade. De repente fica a dica. Outra novidade, só para avisar aqui, que agora também aos sábados, nas 10 da manhã, nós já publicamos o programa em podcast. Antes a gente esperava até segunda-feira, não. Agora, se você quiser ouvir o programa, eu não tenho condição de ver, tem muito motorista de táxi, de aplicativo que ouvi o programa no rádio, fala, puxa, agora eu não consigo mais ouvir. Consegue sim. Né? Às 10 da manhã você baixa o programa no seu celular, no seu computador, e depois vai ouvindo, não precisa ficar vendo a gente. Se você fala assim, nossa, eu queria ver a cara daquele entrevistado, eu queria saber como é esse João Renato que coleciona bandeira, como é esse maluco, eu quero ver a cara dele. Aí você entra no YouTube, depois, na página do programa, vai lá, pode assistir o programa inteiro para ver o que a gente mostrou, né? A parte do Silvio Alexandre, toda ilustrada, toda maravilhosa, você de repente vai querer ver, pode rever. Mas aí não, então no podcast nós estamos no Deezer, no SoundCloud e no Spotify. Um desses 3 tocadores, você nessas plataformas, você baixa o programa e ouve também naquele horário, né, como se fosse ao vivo mesmo, ou a hora que você quiser, fazendo uma caminhada no parque. Eu, por exemplo, adoro ouvir podcast quando eu vou fazer as minhas caminhadas. Eu tenho feito 2 vezes por semana. 1 hora cada uma, dá para ouvir um monte de coisa bacana. Certo? E eu sempre falo de podcast que é para já abrir o terreno para a chegada do professor Marcelo Abud, o nosso especialista. Às vezes, ele pede ajuda também para mais gente, né, para ajudar a escolher o que existe de melhor na podosfera. O professor Marcelo Abud é o criador do blog Peças Raras, que é o que eu acho o melhor blog de história do rádio. Vamos ver o professor Marcelo Abud? Hoje pode. Com Marcelo Abud. Olá, curioso! Olá, curiosa! Para saber quais são alguns dos podcasts mais curtidos pelo público jovem, eu chamei o Thiago Brito, que foi meu aluno de Publicidade e Propaganda na FAP e que também almeja aí criar o seu próprio podcast muito em breve. Enquanto isso, ele participa aqui trazendo 3 podcasts que são muito ouvidos pelo público jovem. Acompanhe. E aí, pessoal, beleza? Tudo bom?
Vou em ordem de cronologia de data de lançamento e vamos falar agora do Nerdcast. O Nerdcast ele é composto oficialmente por 2 pessoas, que são os 2 participantes do canal Jovem Nerd, o próprio Jovem Nerd e o Azaghal. E eles debatem muitos assuntos importantes, assim, que são curiosos, mas eles também falam muito da cultura pop. Eles são caras ligados no videogame, falam bastante de filme, de música. É um podcast, né? Foi lançado em 2006, criou essa estética do jeito brasileiro. É um podcast muito legal, que vale a pena escutar. Aprendi diversas coisas lá. Outro também que tem uma indicação é o Flow Podcast. Ele é apresentado pelo Monark e pelo Igor. É uma entrevista, mas ao mesmo tempo não é uma entrevista. Eles chamam o convidado. Eu tenho a crença de que eles não estudam muito do convidado, porque de vez em quando acontecem algumas gafes. E eles ficam trocando ideia, batendo um papo, uma mesa redonda, assim. É isso gravado com milhões de pessoas assistindo. Eles querem ali trocar ideia e estão nem aí para ideologia política, para time de futebol. Estão ali e vão trocar uma ideia. E por último, quero falar do Podpah. Ele é bem semelhante com o Flow, mas a diferença para mim são os convidados. O Flow chama políticos, chama cientistas, chama muita gente estudada, assim, que de fato traz um assunto interessante que a gente nunca tinha ouvido. E o Podpah tá mais ligado para aquela resenha mesmo, sabe? Tipo, eles chamam MCs, jogador de futebol, jogador de videogame profissional, chama diversas atrizes, atores, e é mais focado na conversa ali mais bobeirinha, assim, mais zoeira, mais os caras contando as histórias deles, engraçadas. São esses os 3 podcasts que eu adoro, que eu escuto bastante. E depois de saber um pouco sobre o Podpah, o Flow e o pioneiro Nerdcast, 15 anos ininterruptos e muito sucesso, cada episódio aí do Nerdcast tem, em média, 1 milhão de downloads, agora você vai conhecer uma novidade. Nesta última quinta-feira, estreou o podcast do Mano Brown, do Racionais MCs, um original do Spotify, o Mano a Mano. Salve rapa, salve massa, esse é o podcast Mano a Mano, original Spotify, do MB10 na voz. A ideia do podcast Mano a Mano é trazer diversidade de ideias e pensamentos, sem repressão, falou? Com um convidado diferente, controverso, amados ou odiados. Vocês decidem. A pior coisa que eu já fiz em toda a minha vida foi aquilo ali, aquelas atitudes no BBB. Nada em toda a minha vida beira tão feio igual aquilo ali. Porque o evangelho vem dos oprimidos. O problema é que ele é interpretado pelos opressores. A cadeia, a palavra tem valor. Conversei com o seu Neca, eu fui morar debaixo da arquibancada do Botafogo e saí de casa. Com 14 anos, fui embora de casa. Inclusive, vitimismo era uma palavra que eu usava muito, que eu até cortei do meu dicionário. Toda quinta-feira estaremos aqui ampliando a visão e o debate, hein? Dá pra baixar, ouvir de graça, só chegar. Polêmico. Esse programa tá cheio de polêmica. Forte abraço, sincero, leal do Mano Brown. E toda quinta-feira tem um episódio novo do Mano a Mano, exclusivamente no Spotify. Então, se você quiser saber mais detalhes, vai lá no blog Peças Raras e confere um trechinho da entrevista de lançamento do Mano a Mano, justamente com uma pergunta que eu fiz a ele e que valoriza esse processo da escuta. Um grande abraço e até a próxima, quando voltamos com mais novidades da Podosfera, o incrível universo dos podcasts. E eu vou aproveitar só para fazer uma legendagem aqui, porque quem estava acompanhando pelo YouTube e Facebook viu quem são alguns viu alguns convidados do Mano Brown, né? Porque tinha legenda. Mas eu vou contar aqui que vocês ouviram frases da Carol Conká, do Henrique Vieira, do Dr. Drauzio Varela, do Vanderlei Luxemburgo e do Fernando Holliday. Então, são alguns dos convidados, né? Que eles falavam a frase e a gente via a legenda aqui. Mas então fica tirada a legenda de quem está acompanhando o podcast ou quem não viu quem eram os convidados.
Mais 2 avisos. Se você é curioso de verdade, você não aguenta esperar no sábado de manhã para saber o nome dos entrevistados, os destaques dos nossos colaboradores. Então, para você ficar sabendo um pouquinho antes, a gente criou uma newsletter, né, que é um boletim, um e-mail que você recebe no seu computador na sexta-feira às 8 da noite. Pode marcar no relógio, é sexta, 8 da noite, vai pingar lá. Pim! E aí nós contamos quem serão os entrevistados, os destaques, quais foram as matérias que chamaram a nossa atenção, que nós publicamos no site. Então, é um apanhadão da Semana Curiosa. Para receber, tá lá, assine o nosso boletim gratuitamente no site do Guia dos Curiosos, guiadoscuriosos.com.br. Você só precisa colocar o seu e-mail. Tá lá, e-mail, você coloca e põe assinar, não paga nada, não precisa se cadastrar, não precisa mandar o número do Pix, nada disso, né? É só colocar o seu e-mail por cadastrar. Então, toda sexta-feira, 8 da noite, você vai receber a nossa newsletter. Se você, né, acabou de se inscrever e não recebeu ainda, dá uma olhadinha na caixa de spam. Às vezes ele está bloqueado ali, é só você liberar e você passa a receber. Se você cansar, é só se descadastrar, não tem nenhuma burocracia. Nossa, o Marcelo vai ficar sabendo que eu me descadastrei, vai perder a amizade comigo. Não, você põe lá descadastrar, não vou ficar sabendo, ninguém vai ficar sabendo, você para de receber e pronto. Mas se você quiser receber, é muito fácil, é muito simples. E todos os dias também, no Instagram, no Facebook, no Twitter, nós publicamos 5 efemérides curiosas do dia. Então, é um negócio que está ficando tão bacana, tão divertido, e a gente está vendo o número de pessoas que ficam acompanhando todos, né? Vem os 5 stories, está aumentando. Então, é muito legal também você, de repente tem alguma efeméride que você gosta, você printa, manda para alguém, ou publica também nas suas redes sociais para ajudar a divulgar o programa, é muito bacana. E isso de divulgar, não sei se eu já falei, mas é muito bom. Como é bom também você não esquecer de deixar o seu like no programa. Eu sempre penso assim, nossa, eu preciso ficar falando isso o programa inteiro, mas aí eu vou aqui no embalo, faz uma entrevista, vê um boletim, quando eu vou esquecendo, eu não peço. Então agora, antes que eu me esqueça, por favor, não vá embora sem deixar o seu like, sem deixar um comentário. É importante. Gente, por incrível que pareça, vocês acham, né? Vocês estão aqui no chat, e é uma conversaiada que eu acho que ninguém está prestando atenção no programa, né? Uma conversaiada total, que é ótimo, é divertidíssimo acompanhar o programa junto com o chat, é muito bacana. É como se você estivesse assistindo num auditório cheio de gente, e fala com a pessoa do lado, e tem o outro que te cumprimenta, já está esperando todo sábado aqui, é muito legal. A gente se transformou numa comunidade, né? Que antes na rádio, o que a gente fazia? Vocês mandavam para o programa, a gente tinha que ler, né? Mas não havia essa interação entre vocês. E agora existe, isso é sensacional. Mas faz um comentário também no programa, um comentáriozinho ali, que você curtiu, que você gostou, porque tem gente que vai cair uma hora no programa e vai falar, o que será que é isso? A pessoa, antes de dar um clique para ver o programa, vai ler os comentários para ver o que as pessoas estão dizendo. Então é bacana também. E quanto mais interação a gente tem, mais o algoritmo pensa assim, poxa, esse programa aqui funciona. Então, deixa eu contar para mais gente. Se vocês olharem os comentários aí anteriores, tem muita gente que fala assim, eu recebi uma indicação do algoritmo que eu gosto da coleção Vagalume. E aí assisti a entrevista que você fez, e aí eu comecei a gostar do programa, me interessei, e hoje eu estou curtindo outras coisas também. Vocês entendem como funciona o negócio? Então, vamos lá. E rumo aos 5.000 inscritos também, hein? Está faltando você se inscrever aqui ou indicar para alguém. Vamos que a gente consegue. E consegue logo, eu espero. Então está dado os recados. E agora nós vamos chamar o professor Dionísio da Silva, autor do livraço De Onde Vêm as Palavras. Tem o link também para quem quiser o livro do professor Dionísio na descrição do nosso vídeo, no Facebook e no YouTube. E hoje o professor Dionísio está divertidíssimo. Vamos ver! Palavra nua e crua. Bebedouro e mictório. Num lugar se bebe água, no outro vai fazer xixi. Mas por que não é bebedouro e mijadouro e é bebedouro e mictório? Inclusive há um município no interior de São Paulo chamado Bebedouro. Não há nenhum chamado mictório ou mijadouro, mas isso aí o Marcelo
sabe, nosso Morubixaba aí, não é? O Marcelo Duarte, que acabou de lançar uma belíssima reedição das suas curiosidades, vai saber nos explicar. Eu digo o seguinte, documentado, né? O Visconde de Toné, que lutou na Guerra do Paraguai muito jovem, com 20 e poucos anos, e nos legou esse monumental livro Retirada da Laguna e o romance Inocência. O Visconde de Toné gostava muito de criar palavras, e a pedido da princesa Isabel, ele criou a palavra mictório para substituir mijadouro quando se tratava de designar o lugar de as pessoas fazerem xixi, porque todo mundo fazia xixi nas paredes, nos muros, em público. As mulheres, com um pouco mais de pudor, às vezes, costume que ainda fazem em vários países da América Latina, afastavam o vestido e faziam xixi em pé. Os homens faziam xixi em pé, nos muros, em qualquer outro lugar, e até o Debré tem um quadro muito importante, não é? Muito significativo desse costume. Um escravo segura um sombreiro para que um nobre, todo enfaixotado, bem vestido, mije no muro, mas à sombra, para não passar calor. Então nós ficamos na língua portuguesa com duas palavras consolidadas: bebedouro para beber, mictório para fazer xixi. Muito obrigado e até de repente. E nós estamos chegando ao fim do programa de hoje, né? Reta final, e nós vamos terminar com música, isso é sempre. Paula Toller fez 59 anos na segunda-feira passada, e nós vamos lembrar do primeiro sucesso da banda Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens, né? O primeiro compacto. De um lado, Pintura Íntima, e do outro lado, Por Que Não Eu? Pintura Íntima estourou, né? Virou sucesso logo de cara. E, aliás, o Pintura Íntima, esse compacto, foi o primeiro disco de ouro da banda. E Paula Toller, então, receba a nossa homenagem na voz do grupo Beck e os Tiozão. E eu vou me despedir de vocês, agradecer mais uma vez essa companhia. Sábado é sempre maravilhoso com vocês aqui, e pedir sempre para vocês divulgarem esse trabalho. É muito importante. Não é para agora vocês vão embora, vão almoçar e esquecem de mim só até sábado que vem. Não, gente, vamos lá. Vendo as redes sociais, compartilhando, comentando, né? Isso é muito legal. Agora, né, põe lá no seu grupo de WhatsApp da família, do pessoal do clube, da escola. Vamos lá, vamos ajudar. Falar dos livros também, né? O Guia dos Curiosos, o Memórias Póstumas do Burro da Independência, o Independência Zero. De repente você é professor, tem uma amiga professora, os professores da sala de aula do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, né? Dá um toque, fala aí. Agradeço demais. Muito obrigado, então, por mais um sábado tão legal. Vamos lá, Pintura Íntima com Beck e o Estúdio Fusca. E sábado que vem tem mais um Olá Curiosos. Tchau. Playback.